Olá! Hoje nosso papo vai aprofundar um tema que gera muita dúvida. É preciso abrir uma ONG para poder ajudar os animais e arrecadar recursos? Então quem vai nos ajudar é o Leandro Palmarini, fundador da ONG Bicho Legal, premiado 2 vezes pelo Fórum Nacional de Proteção Animal, vereador eleito por 4 mandatos, sempre defendendo a causa animal, autor do método Missão Líder Pet, que ensina pessoas a realizarem ações simples para ajudar os animais, muitos animais, e principalmente ensinar as pessoas a obter recursos para poder ter ações para efetuar essa ajuda. Então, Leandro, queria iniciar o assunto falando um pouquinho da ONG que você atua, né? A ONG Bicho Legal. Essa ONG possui CNPJ, ela é aberta oficialmente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória e esclarece um pouco essas dúvidas. Como é que é a ONG Bicho Legal hoje estruturalmente? Tá, então vamos lá. Como a Andréia falou, a nossa ONG Bicho Legal em Jundiaí, ela atua há mais ou menos 20 anos, e só que antigamente, André, no começo, nós tínhamos o nome Bicho Legal, porém a ONG não era aberta, era simplesmente uma convenção entre todos os voluntários, a ONG Bicho Legal, mas não tínhamos CNPJ, não tínhamos nada regulamentando. E atuamos por mais ou menos uns 5, 6 anos sem ter um CNPJ aberto. E nesse tempo, o pessoal pergunta, mas como vocês atuavam sem ter uma ONG legalmente aberta? Na verdade, era mais um trabalho voluntário de um grupo de pessoas que realmente gostavam dos animais, e nós fazíamos rifas, fazíamos bingos, começamos com abaixo-assinado, como eu já falei em outros vídeos, abaixo-assinado pedindo políticas públicas para os animais, fazíamos campanhas contra maus tratos, fazíamos também feiras de adoção. Então são um monte de ações que na verdade a gente não precisava ter um CNPJ. Então eram ações assim de campo, todas de campo, não tínhamos uma sede, na verdade a sede era o próprio local onde a ação ocorria. Então, por exemplo, passeio canino, fazíamos em frente a um dos maiores supermercados aqui da cidade, era um terreno enorme em que as pessoas davam a volta, né, com um carro de som, com todo mundo atrás, com os cachorros fantasiados, e sempre nesses eventos a gente fazia uma campanha educativa, ou de contra maus tratos, ou campanha de proteção animal, ou campanha ensinando alguns cuidados básicos para quem tem animais. Então, sempre sem o CNPJ, assim, ações de campo, reúne, põe no papel, junta o pessoal, quem vai ajudar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Planejamento, boa vontade e voluntariado. Exato, né? E qual que é a premissa básica? A vontade de ajudar e gostar dos animais, né? Porque a pessoa que não gosta, com certeza não vai fazer uma ação em prol dos próprios animais. Então, a ONG Bicho Legal ficou uns 5, 6 anos sem CNPJ, e depois, com o tempo, a gente acabou abrindo a ONG legalmente, com o CNPJ, com toda a documentação, né? E aí a gente vai explicar mais um pouquinho para frente do vídeo por que disso, as implicações disso, né? E vocês vão entender claramente por que ocorreu esse histórico dessa forma. E é o que ocorre na maioria dos casos com as outras ONGs também. É uma evolução, né? Exato, é uma evolução, como a gente sempre fala, você começa pequeno, às vezes com uma única ação, e conforme vai passando o tempo, você vai tendo mais voluntários, mais gente engajada na causa, e é um movimento. Então, como você falou, o movimento vai crescendo, as pessoas vão incorporando esse grupo, e cada um vai trazendo novas ideias também. E ao mesmo tempo, com o advento da internet, das redes sociais, você acaba aprendendo também com outras ONGs, né? País afora, bairros, né? Às vezes uma ONG de outro bairro também, enfim, são ideias que a tecnologia também vai trazendo e vai facilitando você trabalhar com os animais e alcançar um número maior de animais, muitas vezes tendo o próprio CNPJ ou sem o próprio CNPJ. Legal, quando a gente fala dessa evolução, o tanto de ações e o tipo de ações que vocês faziam antes de estar oficialmente abertos como ONG, eu imagino que era um hall de ações. E a hora que vocês abriram a ONG, esse leque foi ampliado. Eu queria entender de ti quais as vantagens e desvantagens de ter uma ONG aberta em relação às possibilidades de ações para a defesa animal. Certo. Você abordou bem. Nós temos
quando a gente está falando do CNPJ, de ter a ONG aberta ou não, nós temos duas ênfases para elucidar as vantagens e desvantagens, em termos das ações que são possíveis, em termos também da obtenção de recursos. Então, essa pergunta que você fez, em termos das ações que são possíveis, a ONG tendo ou não CNPJ. A ONG que não tem CNPJ, ela pode fazer, como eu já falei na introdução do vídeo, você pode ter ações de caráter educativo, né, sem problema nenhum, não precisa ter uma ONG aberta para isso. Você pode palestrar em escolas, em creches, você pode fazer eventos como passeios caninos, fazer jantares de arrecadação, né, de recursos básicos assim, para algumas ações específicas. Então são tudo ações que dependem da pessoa física, né, e do grupo de voluntários. Então você não precisa ter toda aquela papelada, toda a documentação de uma ONG legalmente aberta. Uma outra ação que dá para ser feita também, feiras de adoção, como eu já falei, você pode pegar uns pet shops, shoppings, né, e principais comércios da cidade e pedir para a pessoa, lógico que muitas vezes a pessoa vai pedir para você assinar um termo de responsabilidade e você assina como pessoa física mesmo. Você, eu sou responsável por esse evento e uma vez dando certo, o evento com certeza é bom para o comerciante e é bom para os animais e para a pessoa que está atuando na defesa animal. Já começa a estabelecer parcerias, mesmo sem uma estrutura de documentação, mas aquele grupo de voluntários já pode começar a estabelecer parcerias. Exato, que é um pilar super importante, você ter parcerias, né, com clínicas veterinárias, com comerciantes, enfim, dependendo do tipo de atuação que você vai ter uma parceria específica. Então você começa simplesmente sem CNPJ, muito tranquilo isso. Então assim, são esses tipos de ações que não envolve muitas vezes uma regulamentação, né? Uma regulamentação de um órgão oficial, que aí no caso você precisaria do CNPJ. Então, por exemplo, vamos entrar agora nas ações mais específicas de ONGs que já possuem o CNPJ, que aí você precisa ter realmente um mutirão de castração que nós realizamos, nosso famoso mutirão 3 em 1, onde os animais são castrados, identificados com microchip e as famílias assistem um filme de posse responsável. Até o filme tudo bem, não teria necessidade do CNPJ. Agora, o mutirão de castração precisa. Por quê? Porque no estado de São Paulo, por exemplo, que é autorizado você realizar mutirões de castração, você precisa ter, a ONG precisa ter um CNPJ ou uma prefeitura que muitas vezes realiza que também tem o CNPJ. Sim. Sem um CNPJ junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, no estado de São Paulo, você não faz nenhum mutirão. Até porque esse projeto ele precisa ser aprovado pelos técnicos do Conselho Regional de Medicina Veterinária e uma vez aprovado, com os locais em que essa ação vai se dar, com o técnico responsável, com o médico veterinário responsável e com a ONG, com toda a documentação em dia, eles aprovam esse projeto e você realiza uma ação dessa. Então, por ser uma ação de um porte maior, envolvendo até a questão de saúde pública e saúde do próprio animal, você precisa do CNPJ. Uma outra ação também que envolva assim, uma arrecadação maior, né, alguma coisa, alguns recursos maiores para você conseguir fazer essa ação, também você precisa do CNPJ, até para ter o controle dos recursos que estão entrando, os recursos que estão saindo. Então, ações que envolvem muitas vezes regulamentação, né, ou da parte financeira ou da parte técnica, no caso da medicina veterinária, não tem como você realizar sem ter um CNPJ. Então, um exemplo claro aqui são os mutirões de castração. Existem alguns estados em que é permitido mutirão de vacinação também por ONGs, e nesse caso também é necessário o CNPJ para que a ONG consiga realizar esse tipo de ação. Porque é mais uma ação que depende de regulamentação, passa pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, e é um exemplo que eu gosto muito, né, que é até compartilhar com quem está assistindo a gente o trabalho que dá fazer um mutirão, seja de castração, que é o que a ONG Bicho Legal tem uma experiência fantástica para fazer isso, ou um de vacinação. Então, quem acompanha, e é interessante compartilhar, o processo desde do cadastramento, né, do animal, do dono do animal, idade, peso, tamanho, se é macho, se é fêmea, se já teve alguma doença, se não teve, tem controle de idade, porque tem idade mínima para castrar, idade máxima, a recepção desses animais e das famílias que levam eles, que também é muito bonito de se ver, o processo todo dos veterinários,
que faz com que a família acompanhe também todo esse processo. E o filme, quando você fala assim, filme de posse responsável, a gente sabe que tem todos os voluntários da ONG que estão ali para tirar dúvidas. Então, mesmo assistindo o filme, tem todo esse apoio da equipe, tanto dos veterinários como dos voluntários, para fazer daquele dia um evento que tranquilize quem está com o seu animalzinho ali na sala de cirurgia, que fique tranquilo, que receba ele bem de volta. O trabalho que dá, de verdade, já mostra um profissionalismo e uma experiência de muito tempo. Sem dúvida. Aí a gente, como a gente fala, já envolve as técnicas de planejamento, né? A técnica, você tem uma organização como se fosse uma empresa, realmente. E então, nesse caso, por isso que a gente fala, sem o CNPJ é impossível. E até pela qualidade dos procedimentos, a asepsia, né, que é feito também para você não ter um problema depois com o animal que foi castrado. Então, você tem toda uma série de exigências que você precisa ter um órgão regulamentador, e aí o CNPJ se faz necessário. E como você falou, nos nossos mutirões, graças a Deus, todos os mutirões que fizemos ao longo aí dos anos, todos com muito êxito, com muito profissionalismo, tudo muito bem organizado, planejado. Prestação de contas. Com prestação de contas, né, e com atenção às pessoas, né, a maioria das pessoas muito carentes, né, que levam os animais. Então, e você vê o amor na maioria delas que realmente querem ver o animal bem, querem castrar o animal. Então, realmente é de tirar o chapéu, de você receber essas pessoas e tentar dar o melhor serviço possível, né, com excelência, com qualidade e com respeito a essas pessoas e aos seus animais. Então, e o CNPJ é uma forma também de você controlar as entidades sérias das entidades não sérias. Porque uma vez que você tem uma entidade que começa a ter problema, começa a ter ações não idôneas, você também começa a marcar nesse CNPJ. Então, eu acho que nesse sentido é muito importante, porque as ONGs sérias, que trabalham sério, você vai fazer uma pesquisa do histórico da ONG, através do CNPJ da ONG, e você vê que está tudo tranquilo, tudo limpo, tudo bem, né, que realmente faz uma ação em prol dos animais, em prol da coletividade. Leandro, uma pergunta que me vem à mente agora é esse trabalho em conjunto, a gente falou das parcerias antes, né? De uma ONG estruturada com protetores independentes. Então, no caso dos mutirões de castração, ainda falando dos mutirões aqui de Jundiaí, que a ONG Bicho Legal proporciona, a gente vê que a gente alcança a população carente pelo braço dos protetores independentes da cidade, que estão sempre muito amparados pela ONG Bicho Legal. Como é que isso funciona? Então, isso é uma coisa importante, porque muitas vezes você tem, na maioria das cidades, como é aqui em Jundiaí, você tem muitos protetores independentes e que às vezes é muito mais difícil uma pessoa que atua na ponta, às vezes uma pessoa mais humilde, você ter cumprir toda essa burocracia para abrir uma ONG legalmente. Porque você abrir uma ONG nada mais é do que você abrir uma empresa. Você está tirando o CNPJ, você está tirando documentação, você tem que ter o estatuto da ONG. Então, muitas vezes, uma pessoa mais humilde, ela não tem o alcance, né, eu preciso ter um advogado, eu preciso ter um contador, eu vou ter que discutir numa assembleia todo o estatuto da ONG, aprovar, ter a ata de abertura da ONG. Muitas vezes é mais difícil. Então, essa relação da ONG Bicho Legal com esses protetores independentes, e que a gente também vê isso em outros municípios, sendo replicado em outros municípios, é o que faz a coisa acontecer. Então, você tem uma expertise, você tem uma empresa aberta legalmente, tudo certinho, toda a documentação, você proporciona esses mutirões de castração e, ao mesmo tempo, os protetores independentes, que a maioria deles faz o trabalho na ponta, resgatando os animais necessitados, leva esses animais para serem castrados. Então, como você falou, um exemplo claro de parceria, uma parceria de sucesso, em que o protetor independente, nesse caso, não precisa ter o CNPJ, porque a ONG, no nosso caso a ONG Bicho Legal, ela tem toda essa documentação, todo esse aparato certinho, todo documentado, tudo assim, bem burocratizado, né, na concepção da palavra, quando você tem uma ONG legalmente aberta, com toda a documentação, tudo arquivado, tudo certinho, prestação de contas, para fornecer esse serviço de qualidade para os protetores independentes e para as pessoas humildes também que levam seus animais para serem castrados, que muitas vezes não teriam como arcar com o custo de uma castração.
Não, é um trabalho muito bonito. Eu convido, quando tiver calendário de mutirão de castração, fica o convite aberto, a gente coloca aqui, né, para compartilhar com todo mundo, porque vale a pena, e voluntários são muito bem-vindos. Sem dúvida. E todos, Andréia, como você falou, todos que conhecem os mutirões da ONG Bicho Legal ficam maravilhados pela qualidade do trabalho. E realmente não é porque nós somos da ONG, atuamos voluntariamente na ONG, que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. Não, mas realmente um trabalho de qualidade, é um trabalho muito bem feito, e que no próximo que tiver nós vamos convidar quem for de Jundiaí ou da região para conhecer esse trabalho fantástico, que não é nosso, que é de todos os voluntários da ONG, né, para chegar nesse serviço de excelência. Muito bom. A gente falou agora das ações, né? Vantagens e desvantagens das ações que a gente consegue disponibilizar para a população, tendo uma ONG aberta oficialmente, com CNPJ, documentação, tudo direitinho. Agora, se a gente for para o outro lado, além do lado das ações, a gente sabe que isso traz receitas, possibilidades de receitas para ajudar os animais e despesas. Como que é esse balanço, né? Vale a pena, não vale a pena? Melhor permanecer como protetor independente? Quando que é o limite de chegar e falar assim, não, como no caso da ONG Bicho Legal, agora chegou, a gente precisa dar o próximo passo na evolução. Como que é isso? Então, tudo na vida, André, a gente tem as vantagens e as desvantagens. No caso, nós falamos já na pergunta anterior das ações, né? Então a gente viu algumas vantagens e desvantagens. Agora falando em termos de recursos, né? Arrecadação de recursos para que você consiga custear esse tipo de ação. Logicamente, se você não tem um CNPJ, você não tem uma possibilidade de arrecadação tão grande. Então você vai, como já falamos em outros vídeos também, aquelas formas de arrecadação, você vai ter formas mais simples de arrecadação, como por exemplo uma rifa, né, uma vaquinha online, um bingo, né, você faz um jantar, um café da manhã para arrecadar alguns recursos voluntários, doação, palestra, né, você cobra um pequeno ingresso ou até mesmo ração, que as pessoas deixam 5 quilos, 10 quilos de ração para ter acesso àquela palestra. Ou seja, você tem um limite. Logicamente, tudo é proporcional àquilo que você está fazendo também. Então, se você tem uma arrecadação menor, as suas ações também são menores e o alcance em termos de número de animais também é menor. Né? Agora, se você já tem uma ONG aberta, você tem uma possibilidade de arrecadação maior. Por quê? Porque aí você abre um leque mais de outros tipos de receita, como por exemplo as emendas parlamentares de um deputado estadual, um deputado federal, que já falamos. Se vocês na região de vocês têm um deputado que atua na cidade, seja estadual ou federal, esse deputado ele pode enviar uma emenda parlamentar, como é chamado, que é um recurso que é colocado no orçamento, e esse recurso pode ir diretamente para a ONG que tem o CNPJ, que esteja com a documentação estritamente em dia correta. Então, em uma emenda parlamentar, geralmente você tem emendas aí de R$150 mil, R$200 mil, R$500 mil. Então, o alcance disso também, em termos de animais que serão ajudados, é muito maior. E com certeza, você não consegue ter uma emenda parlamentar em nome de pessoa física. Você tem que ter a ONG legalmente aberta. Um convênio com uma prefeitura. Eu sempre falo, as prefeituras elas têm uma obrigação muito grande com os animais, até porque a questão não é só o bem-estar animal, é uma questão de saúde pública também. Então, o que eu sempre falo para protetores, pessoas que perguntam, se a prefeitura da cidade ela não consegue fazer determinada ação, e é a obrigação dela, que ela simplesmente pague para alguém fazer, no caso de uma ONG legalmente que faça bem feito. Então, se ela não tem braços, né, assim, a equipe de voluntários, tudo para fazer uma determinada ação, como um mutirão de castração, por exemplo, ela pode pagar através de um convênio, também aprovado, né, no município, em que uma parte dos recursos do orçamento municipal vai para essa ONG para ela fazer determinada ação. No caso, aí a gente está citando os mutirões de castração. Então, também é uma ação que envolve o CNPJ. Sem o CNPJ, você não consegue fazer um convênio com o poder público municipal. Então, essas duas ações, basicamente,
né, essas duas formas de receitas, através das emendas parlamentares ou através de convênios com uma prefeitura, você precisa ter a ONG legalmente aberta. Só que ao mesmo tempo você tem as despesas para manter uma ONG legalmente aberta. Então você tem que ter um contador, você tem que ter, até para abrir a ONG, você tem que ter um advogado, onde você vai discutir todo o estatuto da ONG previamente, que vai ser aprovado por todas as pessoas que vão compor tanto a diretoria da ONG quanto o conselho. Geralmente você tem uma diretoria executiva e um conselho fiscal. Então você tem que ter um contador, você tem que ter um advogado, e todo mês você tem esses honorários, principalmente do contador. Então você tem umas despesas mensais fixas. Então é isso que a gente fala, você tem os bônus no sentido de você ter uma possibilidade bem maior de arrecadação, mas ao mesmo tempo você tem que ter todos os meses um gasto fixo para manter essa ONG aberta. Então aí a vantagem e a desvantagem. A pessoa que está começando, muitas vezes não tem recurso, muitas pessoas humildes que querem ajudar, muitas vezes tiram o próprio sustento para ajudar os animais. Como que vão ter uma ONG se precisa de contador, de advogado, pagar honorários, a não ser que tenha conhecidos também, voluntários, contadores, advogados, que queiram ajudar como voluntários, e aí formalizam a ONG. Aí sim, aí você consegue ter um início, e muitas vezes, às vezes sem esses honorários mensais de contador, por exemplo. E toda essa burocracia, eu imagino que gera um tabu, não? De medo nas pessoas. Nossa, vou ter que montar uma ONG, vai dar muito trabalho, eu não entendo de burocracia, eu não entendo de toda essa parte legal ou contábil, eu vou desistir. Então, o que seria o ponto para não desistir? Acho que você acabou de dar o exemplo de ter voluntários que tenham esse conhecimento e, de novo, a união das pessoas consegue abrir muitas portas, né? Exato. Quando você está atuando individualmente, o medo muitas vezes toma conta, né? Você começa a pensar em toda essa burocracia e, na verdade, assim, para ser bem prático, também é muito mais medo do que assim, tanta dificuldade, porque não é tão dificultoso você abrir uma ONG, não é. O problema é que você tendo mais pessoas, você consegue ter mais coragem, né, e ter mais conhecimento de pessoas diferentes que vão poder até ajudar, como a gente já falou. Uhum. Então, é mais você unir um grupo, né, e de repente pegar pessoas especializadas, cada uma numa área, que vai ajudar a formalizar essa ONG. Né, porque realmente todo mundo tem um receio, né, todo mundo tem... Qualquer passo que a gente vai dar a mais na vida, a gente sempre tem aquele medo, pô, será que faço? Será que não faço? E no tocante a ONGs de proteção animal, realmente isso é um tabu, né? Todo mundo tem muito medo, né? Eu não vou conseguir tirar um CNPJ, não vou conseguir ter a documentação. E eu falo, né, com a prática que nós temos com a ONG Bicho Legal, não é tão difícil como a gente imagina. É simplesmente a gente ter um grupo de pessoas, de voluntários que vão nos ajudar. E aí também pensar claramente, né, para que eu quero abrir a ONG? Quais os tipos de ações que eu vou fazer, que eu vou aumentar, além do trabalho que eu já faço como protetor individual? Porque muitas vezes, se você não vai fazer uma ação específica como mutirão de castração, não precisa. Às vezes não precisa, né? Pode continuar como protetor individual, fazendo a forma que está fazendo, e está tudo bem. Agora, se você quer uma ação que realmente precisa e que envolve uma regulamentação, como nós falamos, e vai envolver uma quantidade de recursos maior, aí sim você planeja abrir essa ONG e junta esse grupo de voluntários, né? E como eu falei, tudo é proporcional. As responsabilidades são proporcionais também. A partir do momento que você está lidando com dinheiro público, seja de uma emenda parlamentar ou de um convênio com uma prefeitura, a responsabilidade é muito grande da ONG. Você tem que prestar as contas tudo certinho, ter todos os controles contábeis, né, toda a prestação de contas para esses órgãos, para tribunais de conta. Então, precisa pensar muito bem, se estruturar e fazer a coisa certa, porque senão depois pode virar uma bomba e a pessoa, às vezes até assim, na inocência, né, esqueceu de prestar uma conta de um determinado gasto, pode dar um problema maior para a própria ONG, para todos os voluntários que estão ali. Então tem que se pensar muito bem. Isso é um dos pontos, né, para se levantar quando a gente está falando de vantagens e desvantagens. Se não existe uma estrutura de apoio, espera, repensa a finalidade daquele voluntariado, né? Sim. Até você ter essa estrutura, porque realmente aí é uma responsabilidade muito grande que pode levar a consequências muito sérias se não tiver tudo muito estruturado
porque é constante a prestação de contas. Eu lembro de um outro vídeo que a gente fez que você falou muito do tripé para as ações, né? Planejamento, execução e prestação de conta com transparência. Exato, e no caso de uma ONG legalmente aberta, isso é mais verdade ainda. O planejar tem que ser muito bem planejado cada ação, a execução muito bem executado cada ação que a ONG vai fazer e a prestação de contas, né, que é respeito, né, com aquele recurso que você está recebendo, até mesmo de doações de pessoas. Quando você tem uma ONG legalmente aberta, você amplia também a possibilidade de arrecadação de pessoas físicas, né, com cobrança recorrente em bancos, enfim, você tem uma série de formas também, além das emendas parlamentares e de convênios. E aí você tem que ter muita transparência, você tem que prestar contas para todas as pessoas que estão ajudando, porque na verdade você está fazendo não para você está fazendo para os animais. Então é muito importante você estar muito bem estruturado, e é uma ação continuada. Então você abriu uma ONG, a responsabilidade daquele dia que você abriu até a ONG, enquanto a ONG tiver a vida dela com o CNPJ aberto, é constante. É constante. Todos os meses você vai ter que ter todas essas séries de responsabilidades e fazer tudo certinho para o bem da ONG e principalmente para o bem dos animais. Leandro, nós sabemos que a causa animal ela tem várias dimensões de ajuda, né? Às vezes as pessoas pensam em só um lado da ajuda, mas pode ter atuação em várias frentes. Seja ou um protetor independente ou uma ONG já estabelecida, como que é o caminho e o equilíbrio dessas vocações, se a gente puder chamar assim? Essa é uma pergunta super importante, Andréia. Por quê? Como você falou, seja um protetor independente com um grupo de voluntários ou uma ONG legalmente aberta, grande, com muitas ações, você tem que respeitar a vocação daquele grupo. Então, por exemplo, se você é um protetor independente, tem algumas pessoas que te ajudam em ações de resgate, ações para combater maus tratos, ações de campo, então você tem que respeitar essa vocação desse grupo e seguir nessa linha. Nessa linha de especialização, né? Exatamente. Até depois você se tornando uma ONG legalmente aberta, lógico que você pode ampliar ações depois, ter os mutirões, ter outras ações, mas sempre respeitando a vocação inicial do grupo. Até porque quando você abre uma ONG legalmente, você tem que pôr os objetivos no estatuto. E os objetivos é a parte mais importante de uma ONG legalmente aberta e que ele é aprovado por todas as pessoas que compõem aquela ONG. Então, a vocação daquele grupo é muito importante ser respeitada. Por exemplo, falamos de ações de resgate, ações de combate a maus tratos. Isso dá para fazer tanto como um grupo de protetores independentes e voluntários, como uma ONG que já atua com o CNPJ. Por outro lado, você tem as ONGs que atuam com ações preventivas. No caso, por exemplo, a ONG Bicho Legal, que atua com castração, identificação através de microchip e palestras educativas para as pessoas dos próprios mutirões, nas escolas. Então, você está atuando na base para que o problema não exista. Então, isso a gente sempre fala, você tem as duas formas. Existe a forma correta? Uma é melhor que a outra? Não. São complementares. As duas se complementam. Quanto mais pessoas que têm ajuda no campo, ali resgatando os animais, você está tentando ajudar aquele animalzinho que está ali naquela situação. Quanto mais ONGs ou protetores independentes que atuam com ações preventivas, mais você está fazendo ações que vão evitar que aquele problema aconteça. Então, os dois tipos de ações se complementam e é muito importante, como você falou, a gente olhar para isso, né? O objetivo daquele grupo ou daquela ONG, a vocação e o que eles querem realmente fazer. Para não contrariar, né, na verdade, assim, você fazer uma coisa que você não gostaria de estar atuando daquele jeito. Então, realmente, uma pergunta super importante e que é para deixar claro, né, para vocês, porque a gente conhece uma variedade de ONGs, de protetores, Brasil afora, e cada um atua de um jeito. Então, sempre respeitar a vocação do grupo, principalmente aquele grupo que tem mais pessoas que têm determinada vocação e outros grupos que têm outras vocações. Então, isso realmente é super importante para o êxito depois das ações. A ajuda sempre é bem-vinda, né? Independente da frente que ela tiver. Existe necessidade de ajuda em todos os campos, desde o resgate, né, ao combate dos maus tratos, à educação, como você falou, tudo se complementa. Sem dúvida. E a gente vê vários casos também de ONGs que uma ajuda a outra, atuando de formas diferentes.
e também protetores independentes, que um ajuda o outro atuando de formas diferentes. Conheço protetores individuais que têm uma vocação mais assim de poder de polícia, né, que mais atuam extremamente bem na questão do combate aos maus tratos. Outros atuam muito bem no resgate, outros atuam muito bem fazendo feiras de adoção, outros atuam muito bem fazendo mutirões de castração. Então é importante você realmente respeitar essa individualidade de cada grupo, de cada ONG, que com certeza todos estão dando o seu melhor, estão fazendo de coração para ajudar um número cada vez maior de animais. Uma coisa que passou pela minha cabeça, Leandro, que a gente pode abordar também aqui, é a parte de parcerias. Então, para cada frente de ação, de ajuda que nós comentamos aqui, as parcerias vão ser diferentes. Então, no caso da ONG Bicho Legal com os mutirões, parceria com os veterinários, né? Parceria com os órgãos públicos que necessitam disso, com os protetores independentes. No caso de resgate, parcerias diferentes, de combate a maus tratos, parcerias diferentes. Como que você vê essa rede de apoio? Essa rede realmente ela é imprescindível. Vamos falar um exemplo de atuação que a gente falou de maus tratos. A rede de parcerias para maus tratos, ela é imprescindível para que a ação consiga ter um êxito no final. Então, ter parceria com polícia civil, polícia militar, guarda municipal, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, são um grupo de parcerias que, uma vez unidos, polícia ambiental também, para que você, quando tem um caso, você já tenha essa rede de apoio. A gente sabe que é muito difícil, principalmente essa questão de maus tratos, mas é imprescindível você ter essa rede de parceria. E isso ocorre para as outras áreas também, como a gente falou, dos mutirões de castração, para quem tem feira de adoção, né, com parceria com os comerciantes, com empresas de ração para ajudarem também, laboratórios veterinários, enfim. Você tem uma rede de parcerias importante para cada tipo de ação. Isso sempre é importante. Quanto mais parcerias, mais animais a gente vai conseguir ajudar. Então, é uma corrente do bem. E você, conforme vai crescendo, a tendência é você ter um maior número de parcerias, né? Conforme você vai crescendo, como a gente falou, planejando corretamente, executando corretamente e prestando contas corretamente, a tendência é você ter cada vez mais parceiros e ajudar cada vez mais animais. Muito bom. A gente falou bastante coisa, né, Leandro? E é legal porque a gente vai aprofundando. De todos esses detalhes que você compartilhou com a gente, fala agora um pouquinho da tua sugestão para quem está assistindo esse vídeo. No final das contas, abrir ou não uma ONG? É a pergunta que não quer calar. Que é a pergunta que todo mundo nos faz. Eu acho que assim, se eu puder resumir tudo isso que a gente falou de uma forma assim, bem simples, começa sem ter a ONG aberta, começa atuando, né, com essas ações que não exigem um CNPJ, que não exigem uma regulamentação de um órgão de classe, e começa a atuar, até para você encaixar o seu tempo nessa rotina, para você planejar essa ação, para você ir profissionalizando essa ação, mesmo que seja uma ação super simples, organizar uma feira de adoção num pet shop, por exemplo, né? Aí você organiza as fichas de adoção, você vai arquivando, você faz as visitas nas casas para ver se aquele tutor realmente tem condições de adotar aquele animal, veja as pessoas, né, o grupo de pessoas se realmente são ponta firme, se vão continuar te ajudando. E aí, a partir do momento que você vê que esse fluxo está fluindo, aí você começa a pensar em ações maiores e na possibilidade de você abrir um CNPJ para sua ONG. E aí, como eu falei, né, é o tempo que vai dizendo, e o grupo de pessoas também que vai, caso estejam todos muito unidos, todos muito com um único propósito, que é realmente aumentar a ajuda animal, ter mais recursos para aumentar também as ações, aí sim eu recomendo a pessoa abrir um CNPJ. E aí depois vem até um outro passo subsequente, que é você ter um título de utilidade pública, né, da sua ONG na sua cidade, que a Câmara de Vereadores também pode conceder, mas que também esse título de utilidade pública ele só é possível a partir do momento que você tenha no mínimo 1 ano de atividade. Dependendo da Câmara Municipal, exige às vezes até 2 anos de atividades comprovadas na atuação na proteção animal. Então começa simples, sem CNPJ, e aí conforme as ações forem andando,
você pensa em ter um CNPJ e, como a gente falou, se de repente você tem até mais braços, né, mais voluntários, um contador e um advogado, aí uniu o útil ao agradável, né? Você já tem o primeiro passo, tem esses profissionais, aí você abre a ONG legalmente. E aí, com certeza, a possibilidade de ajuda dos animais aumenta muito grande, né? Muito mais animais poderão ser impactados pela sua ONG, e também a possibilidade de recursos financeiros e recursos provenientes de doação. Até uma coisa importante, quando você tem um CNPJ também, você consegue muitas vezes doações de empresas grandes da sua cidade, por exemplo, que querem doar, mas só conseguem doar para uma entidade que esteja legalmente aberta com CNPJ. Então também você acaba tendo essa possibilidade de recursos, sejam recursos financeiros ou sejam doações de ração ou outros insumos aí para os animais. Então, simplificando, comecem com ações simples, sem CNPJ, e o próprio tempo vai dizer a hora que chegar a hora, falar, agora é a hora da gente abrir a ONG, nós vamos tirar o CNPJ e nós vamos dar um passo maior para impactar um número cada vez maior de animais e assim como seres humanos, né? Essa sensação de você estar impactando os animais, mesmo que seja quando você começa ou mais, né, é uma coisa muito gostosa. É, né? Gratificante. É extremamente gratificante. Então o importante é fazer. Né? Começa do jeito que vocês tiverem as condições de vocês e o tempo vai se encarregar e o universo conspira a favor das pessoas boas. Né? E os animais, que são seres indefesos, as coisas por si só, a gente tem o exemplo da nossa ONG, começaram a acontecer uma ação atrás da outra, foi indo e hoje olha o tamanho, com mais de 10 mil animais já impactados através de todo o hall de ações que a gente faz. Então o universo conspira, gente, é só começar, pôr a mão na massa e vocês vão ver que vocês não vão parar mais, podem ter certeza disso. Vamos embora arregaçar a manga. Obrigada, Leandro, e vamos para o próximo vídeo falando mais um pouquinho sobre a causa animal e como que a gente pode impactar muitos animais e muita gente. Né? Eu que agradeço e, gente, esse vídeo aqui é tudo sugestão de temas de vocês, dúvidas de vocês. Deixem suas sugestões, deixem suas dúvidas, que tudo que vocês tiverem a gente vai produzir, né, da melhor forma possível para que vocês consigam melhorar aí a atuação de vocês e alcançar cada vez mais animais. Então, bora para o próximo vídeo. Até mais. Até mais.